uma das bebidas mais consumidas em todo o mundo, mas sobram dúvidas a seu respeito. Entre mitos e verdades, uma coisa é certa: nada como uma taça do seu rótulo favorito no final de um longo dia. Confira a seguir uma série de afirmações comumente difundidas sobre vinhos e veja o veredito de especialistas. Apesar de ser um senso comum, isto nem sempre é verdade, principalmente quando falamos dos rótulos mais baratos das prateleiras. Ainda que esta seja a bebida fermentada com maior capacidade de envelhecimento, a maioria dos vinhos é vendida pronta para consumo, não tendo sido feita para durar tanto tempo. Mesmo no caso de um bom vinho, o ideal é consumi-lo em até 25 anos. Garrafas de base profunda são garantia de vinhos melhores, explica Ciro Sabella, especialista em vinhos e chefe do vinário Antica Trattoria. A garrafa com base profunda costuma representar um bom investimento, pois são mais caras de produzir, mas não existe nenhuma comprovação de que ela possa interferir na qualidade do vinho. É uma aposta. A qualidade não tem relação alguma com a variedade de uvas utilizadas na produção de um bom vinho. É só pensarmos nos famosos vinhos de Bordeaux, região da França, feitos todos com blend de uvas, segundo a afirmação do Ciro Sabella. As tampas de rosca são muito utilizadas para diminuir custos na produção, além de dificultarem a proliferação de bactérias. Portanto, pode beber sem medo. Esses vinhos não são falsificados e nem de qualidade inferior. Diante daquele sedimento no fundo da taça ou da garrafa, muitas pessoas passaram a desconfiar que os vinhos levavam corante, mas não é o caso. Este sedimento significa que o vinho é de uma produção mais natural, já que alguns vinhos não são filtrados. Os sedimentos também se formam devido ao corante natural do vinho ficar sólido depois de alguns anos na garrafa. Essa explicação é de Sidney Lucas, sommelier da Enoteca Decanter Blumenau. Neste caso, é preciso definir de que vinho estamos falando. Quando tratamos de vinhos finos, é inadmissível a adição de açúcar, sendo o sabor adocicado proveniente do açúcar residual da própria fruta, não transformado em álcool durante a fermentação. Já os vinhos suaves, comuns nos mercados, podem sim ter adição de açúcar. Então, vale conferir a lista de ingredientes. Os vinhos brancos podem ser produzidos com uvas brancas e tintas, visto que a polpa de ambas é clara. Quando feito com uvas brancas, o mosto, que é o suco de uvas depois de prensadas, tem contato com as cascas por algumas horas, enquanto fermenta. Já com as uvas tintas não há contato com as cascas para não colorir a bebida. Na maioria dos casos, o vinho rosé é produzido a partir da fermentação de uvas tintas por um curto período com a casca e depois sem ela, o que confere a cor apenas levemente rosada à bebida.
É possível, sim, encontrar no mercado rótulos de vinho rosé produzidos a partir da mistura de vinho tinto e branco, mas este é um sistema de vinificação cada vez menos usado. É difícil de acreditar, mas o vinho verde pode ser um espumante, rosé e até mesmo um tinto. A bebida tem esse nome por conta da região em que é produzido, na Demarcada dos Vinhos Verdes, ao norte de Portugal. Todo champanhe é um espumante, mas nem todo espumante é um champanhe. Ficou confuso? Calma! Para ficar mais simples, siga esta dica. Apenas o espumante produzido na região francesa de Champagne pode ser chamado de champanhe, de resto é espumante. Por muitos anos, houve a suposição de que se a garrafa estivesse em pé, a rolha poderia ficar seca, gerando danos de qualidade à bebida. Porém, o sommelier Sidney explica que para um armazenamento por curto período, de até 1 ou 2 anos, por exemplo, a qualidade do vinho se mantém, independente da posição da garrafa. Após aberto, o vinho deve ser mantido numa temperatura mais baixa que o ambiente, a fim de diminuir a oxidação e garantir maior durabilidade ao vinho. Mas cuidado! Mesmo na geladeira, os vinhos duram em média 3 dias após abertos. Não é preciso ser radical, mas prefira não gastar muito dinheiro com o vinho em questão, já que o mesmo será diluído e um pouco descaracterizado com a adição de gelo. Então, avalie bem se esse é o seu objetivo ou se prefere desfrutar dos sabores e aromas originais da bebida. Especialmente os vinhos brancos, rosés e espumantes podem ser ingeridos com alguns cubos de gelo para refrescar no verão. Pode parecer mais seguro segurar a taça pelo bojo, parte que contém a bebida, mas, além de contrariar as normas de etiqueta, o contato das mãos pode esquentar a bebida, comprometendo a qualidade do vinho. Pelo bem da etiqueta e da temperatura ideal, segure a taça pela haste. Esta sim é uma ótima opção, porém é necessário saber que não se mistura qualquer queijo com qualquer vinho. Existem alguns tipos de queijo de sabor muito intenso que acabam anulando o sabor do vinho, como é o caso do Roquefort ou do Gorgonzola, que harmonizam bem com o vinho do Porto, mas podem anular os tintos mais delicados.